Então, eu acredito que estabelecer meta, você se conectar com a meta, faz diferença na vida. Agora, o que faz as pessoas desacreditarem? E é aqui que está a essência do que nós vamos falar hoje. O que faz as pessoas estabelecerem meta no papel, no aplicativo, no Excel, seja onde for? Gente que cria mural, coloca imagens ali do que deseja para aquele ano. É o fato de que as pessoas, elas não sabem como se conectar com a meta. O problema não é a meta em si. O problema é como eu programo a minha mente para que a minha mente realize a minha meta. Vamos lá, vamos partir do seguinte princípio fundamental. Quem está falando aqui não é o Marcos consciente, é o Marcos inconsciente. O Daniel Kahneman, ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, e ele fala do sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é o inconsciente, o sistema 2 é o consciente. E ele diz o seguinte: ok, o sistema 2, o consciente, ele até pode desejar, né? Segunda-feira eu começo minha dieta. Eu até pode definir, não, mas eu vou agora comprar um ano de mensalidade da academia. A questão é, eu me comuniquei com o sistema 1, eu falei a linguagem do sistema 1, do inconsciente, essa é a questão. O problema das pessoas não é estabelecer metas e seus métodos. O problema é que elas não sabem programar a mente num nível inconsciente. Por quê? Porque depois que eu estabeleço a meta, deixa o inconsciente trabalhar. As decisões que eu vou fazer ao longo do meu dia, hoje, que horas eu vou dormir, amanhã, que horas eu vou acordar, como eu vou acordar, o que eu vou comer, como eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler um livro, eu vou fazer exercício, eu vou meditar, o que eu vou fazer da minha manhã, do meu dia? Tudo isso vai impactar os meus resultados, mas eu preciso programar a minha mente inconsciente para ela trabalhar a meu favor, porque de vez em quando a minha mente inconsciente se atrapalha e ela me atrapalha também, vai contra algumas coisas que racionalmente eu quero. Eu não me importo se você escreve ou se você usa um aplicativo. O que eu me importo aqui, né, e nós aqui dentro da nossa comunidade, cada vez mais eu quero que você aprenda a linguagem da mente inconsciente. E é possível e é acessível a todos nós. O ser humano, ele perde muito tempo olhando aqui para fora, para o computador, para a planilha, para o papel, para o mural, e investe pouco tempo olhar aqui para dentro. Como a minha mente funciona, qual é a linguagem? Eu quero compartilhar com vocês aqui, inclusive eu vou compartilhar com vocês resultados das minhas últimas pesquisas que eu fiz sobre tomada de decisão, sobre modelos de tomadas de decisão e o como esses modelos, e você talvez se identifique em alguns desses modelos, pode te atrapalhar nos teus resultados. E depois, a segunda parte da aula, eu vou te mostrar um método para que você, de forma efetiva, eficiente, aprenda a se conectar com o teu sistema nervoso, fazer o teu sistema nervoso, o teu cérebro, o sistema 1, que o Daniel Kahneman fala, trabalhar para você. Já ouviu aquela expressão, faça o dinheiro trabalhar para você? Já ouviu essa expressão? A minha expressão é faça o inconsciente trabalhar para você, pelo amor de Deus. Use a PNL de uma vez antes que seja tarde. Muito bom. Pessoal, eu vou compartilhar os slides aqui com vocês. Como transformar uma resolução de ano novo em ação, né? Essa é a ideia. Como é que a gente pode programar a nossa mente para que ela trabalhe para nós, né? Eu estou aqui agora agindo, eu estou aqui falando, eu estou aqui compartilhando o que eu conheço com vocês, mas eu não estou pensando sobre isso, porque a minha mente foi programada para fazer isso. Amanhã eu vou levantar às 5h30, 6 horas da manhã, né, antes do despertador, porque a mente está programada para isso. E a partir daí vem toda a minha rotina, por quê? Porque eu programei a minha mente para que eu consiga agir na direção dos meus objetivos, sem que isso seja um esforço, sem que isso seja uma dor, sem que isso seja algo que me estressa. Não, eu preciso fazer isso naturalmente. Eu preciso incorporar as minhas metas. Eu preciso ser as minhas metas. É isso que a gente precisa se dar conta. Quando você coloca num papel, num aplicativo, cuidado, você está colocando fora de você. E não há nenhum problema se você vai usar isso como âncora. Ótimo, né? Você vai criar um mural, vai imprimir, colocar na parede, vai eventualmente colocar no aplicativo, no teu celular, ótimo. Mas lembre-se,
Todos esses instrumentos, eles criam uma ideia na tua mente de que eles estão fora de você. A meta tem que estar dentro de você. Você tem que ser a sua meta. Você tem que ser a sua resolução. E a sua resolução, você. Por exemplo, as pessoas estabelecem assim: até o final, lá no final do ano, eu quero ter tanto na conta. Até o final do ano, eu quero ser uma pessoa próspera. Até o final do ano, eu quero ser uma pessoa saudável. Em 2025, eu serei uma pessoa rica. O que você está dizendo para o seu cérebro que você ainda não é? E que isso está distante de você? E que isso está fora de você? E que isso não te pertence? Então, perceba a linguagem do inconsciente. Você já é a sua meta. Você já é aquilo que você quer ser. Você já é quem você deseja ser. Tudo mais que você vai fazer a partir de agora é para poder buscar evidências. E os colegas aqui me deram várias respostas sobre evidências, a importância das evidências. Mas as evidências, tão simplesmente, elas vão me certificar, elas vão validar aquilo que eu já sou, aquilo que eu já tenho. É um outro jeito de você lidar com as suas metas. Faz sentido isso, gente? Se você ficou com qualquer dúvida, ou até mesmo se não fizer sentido, por favor, pode comentar, porque a gente amplia o que nós estamos falando. Vamos lá, você tem um presente de Deus: 86 bilhões de neurônios, que fazem cerca de 20 milhões de sinapses por segundo. O que é uma sinapse? É quando o neurônio encontra outro. É isso que nós queremos. E quando o neurônio ele encontra outro, ele começa a construir uma estrada, chamado caminho neural. E esse caminho neural vai se conectar com as tuas memórias. Então, por exemplo, quando eu começo a projetar um peso, né, vamos falar de saúde, eu quero chegar a determinado peso. Aí vai criar uma sinapse, porque eu criei uma imagem do Marcos com aquele peso. Todas as imagens, todos os conceitos, todas as ideias e todas as memórias relacionadas a peso, a saúde, a comida, vão se conectar com aquele neurônio, vão fazer sinapses. Então, perceba a importância de quando você sonhar, você se dá conta de que você não está só criando o seu futuro, você está lembrando do seu passado. Vou repetir, isso aqui é importante. Quando você projeta o seu futuro, você começa a sonhar, você só vai sonhar o que você conhece. Isso é muito, muito importante. Você só vai sonhar com aquilo que você conhece. Você só vai planejar, projetar o que você conhece. Portanto, cuida quais são as memórias que você vai conectar o seu sonho, porque vai estabelecer uma corrente. Sinapse é uma corrente, é um caminho neural. Eu projeto um carro que eu quero comprar e que eu ainda não tenho, e esse carro vai se conectar com as minhas memórias de carros, as minhas memórias de como foi difícil para o meu pai comprar um carro, de como uma vez o meu pai passou por dificuldades, teve que vender o carro, ou seja, tudo aquilo que tem de experiência na minha vida a respeito daquele assunto virá à tona. Tá, mas Marcos, o que eu faço com isso? Toma consciência do que você está colocando nesse sonho. O que você quer? O que todos nós queremos? Uma vida melhor, concorda? Nós queremos uma vida melhor. E aqui, obviamente, eu estou colocando de uma forma muito ampla. Uma vida melhor do ponto de vista da saúde, do ponto de vista dos nossos relacionamentos, do ponto de vista de prosperidade, dinheiro, do ponto de vista de carreira, missão. Nós queremos uma vida melhor. E do nosso jeito, da nossa forma, do nosso estilo, nós vamos começar a criar planos. Estejam eles formalizados num papel, no aplicativo, não importa. Eu vou fazer um plano. Eu vou planejar a realização do meu sonho. E aí começam os nossos problemas, porque esses planos vão disparar memórias. E essas memórias estão carregadas de limitações, de crenças limitantes. E aí que começa a vir a minha dificuldade. Eu vou para um lado ou vou para o outro? Será que pensar a respeito do futuro é algo prazeroso ou é algo estressante? Eu sinto medo. Qual é a minha relação com o meu sonho? Qual é a minha relação com o meu plano? Se quando eu projeto o futuro eu me conecto com o passado, a pergunta é: o que virá desse passado? Se vier dor, se vier medo, vier qualquer sensação de incapacidade, esqueça. Você não vai realizar. O teu cérebro vai dar um jeito de desistir, fazer você desistir e fazer você ir para qualquer lado que seja mais
confortável, mais seguro, segundo a sua percepção. Então, vamos lá de novo. O que está te impedindo de realizar o que você quer realizar? O que está impedindo você ter o que você tem, que você quer ter? O fato de esse sonho, essa meta financeira, por exemplo, se conectar com todos os significados do dinheiro na tua vida. E se esses significados estão carregados de medo, de dor, de sacrifício, de dificuldade, pronto, esquece. Quanto mais tempo passa, quanto mais velho você fica, mais o cérebro vai querer dizer assim: descansa, relaxa, vai para um caminho mais fácil. Então, não pense que você, quando planeja algo, a não ser que você tome consciência. E a primeira coisa que eu quero que você faça é tome consciência disso. Você só planeja o que você conhece e você só conhece aquilo que você viveu. Então, há uma grande chance de ou você repetir o seu passado ou você desistir do futuro porque o passado foi ruim. Esse é o nosso problema. Então, aqui está a base de tudo. Ó. Grava essa palavrinha, memória. Esse é o teu software, esse é o teu inconsciente, tuas memórias e todos os significados que você carrega em função das memórias, para o bem e para o mal. Eu só estou falando o que eu estou falando porque isso existe na minha memória. Quando nós falamos das nossas memórias, nós estamos falando dos nossos modelos. E os primeiros modelos, inevitavelmente, foram as pessoas que nos criaram, os nossos pais, os nossos avós, nosso irmão, nossa tia, enfim. A pergunta é: que experiências esses modelos criaram para nós? Primeiro ponto. Que experiências esses modelos criaram para nós? Que modelos eles nos apresentaram a respeito de sonhos, de objetivos, de metas? Como isso era para essas pessoas? O meu pai, por exemplo, era uma pessoa extremamente conservadora. Meu pai era policial civil. Meu pai via, né, vamos dizer assim, perigo todos os dias, a bandidagem. Meu pai era policial de subir o morro, policial civil de subir o morro. Então ele andou ao lado da morte muitas vezes. E, obviamente, isso foi alimentando a mente dele de que o mundo é perigoso, é difícil. E como é que ele vai criar 4 filhos assim? Tentando protegê-los o máximo e tentando fazer com que eles façam o mínimo possível, né, para que não corram riscos. Ao passo que a minha mãe, e essa foi a minha sorte, se meu pai passou grandes valores, a minha mãe passou uma ideia de que eu podia tudo, eu podia sonhar com qualquer coisa. Eu era um míope, uma criança míope, com 19 graus, um óculos que mal eu segurava no nariz aos 6, 7 anos de idade. E um dia minha mãe, num jardim, me perguntou: o que você quer ser, Marcos? Eu quero ser piloto de avião. E meu pai estava na janela, ouviu esse meu sonho e começou a chorar, na hora, assim. E a gente não entendeu. Imagina eu, criança, não entendendo pô, o que aquilo significou para o meu pai, né? E aí meu pai explicou para nós. A mãe perguntou, ele disse, como é que ele vai ser piloto, né? Com 19 graus de miopia. Minha mãe ficou furiosa com meu pai. Ele pode ser o que ele quiser, e se ele quiser ser piloto, ele vai dar um jeito, sim. E até lá vão inventar alguma coisa. Não inventaram, mas enfim, né? O fato é que, para mim, o mais importante era essa alegria da minha mãe, essa ideia de que eu ia poder fazer qualquer coisa que eu quisesse sonhar na minha vida. Mas nem sempre nós temos essa sorte, né, de ter esses modelos na vida. Muitas vezes, os modelos os quais, né, a vida nos oferece nos colocam em situação de medo, de receio, de que talvez as coisas não sejam muito fáceis. Outra questão também importante é o quanto nós treinamos o nosso processo de tomada de decisão, o quanto nós decidimos por nós mesmos. Esse é um ponto importante, porque os pais, eles decidem a maior parte daquilo que é importante para nós na infância, na adolescência. Então, nós não temos um modelo mental, a não ser que você tenha saído de casa muito cedo, o teu modelo mental é: seja um seguidor, respeite a opinião e a palavra do seu pai, da sua mãe. Então, o teu cérebro não é treinado a decidir, teu cérebro não é treinado a desejar, teu cérebro não é treinado a acreditar que você pode ser quem você quer ser. Lá no fundo, imagina que as principais crenças que estão implantadas na tua mente foram implantadas até os 7, 8 anos de idade. O quanto você treinou o processo de decisão aos 6, 7 anos de idade? O quanto você teve espaço para isso? Soma-se a isso a nossa educação tradicional.
Independente de até onde você estudou, se em algum momento você esteve na escola, pode ter certeza que a educação tradicional cria uma crença de que existe tão somente uma resposta certa. Quantos testes você fez na sua vida na educação tradicional, onde só existia uma resposta certa? E isso vai treinando a tua mente a pensar que a vida é assim. Eu preciso toda hora achar a resposta certa. E aí chega aos 16, 17 anos, eu vou ter que decidir a minha faculdade e decidir aos 16, 17 anos o que eu vou fazer para o resto da vida. Mas eu só posso acertar porque só tem uma resposta certa. E aí cria uma angústia desnecessária para um jovem, para um adolescente que não tem nenhuma capacidade aos 16, 17 anos. Eu diria para vocês, um jovem aos 20, 25 anos tem pouquíssima capacidade de tomar uma decisão importante como de carreira. No meu caso, a minha decisão foi: vou fazer engenharia eletrônica, porque é isso que vai dar dinheiro. É isso que vai me tirar da situação em que eu vivo dentro da minha família. E eu fui fazer engenharia eletrônica e passei. Fiquei um semestre fazendo engenharia eletrônica, porque não aguentei, né? Não me identifiquei com os meus colegas. Então resolvi ir para jornalismo. Eu tinha pontuação para ir para jornalismo. Fui para jornalismo. Fiquei 1 ano e meio. Aí resolvi pular para publicidade e propaganda. Por pressão dos meus pais, que não aguentavam mais me ver pulando de um lado para o outro, só de forma, me formei. E trabalhei durante 10 anos em publicidade e propaganda. Aos 56 anos, não é bem isso que eu estou fazendo hoje. Então, perceba, na vida não existe só uma resposta certa. Eu preciso experimentar. E ao experimentar, o que vai acontecer? Eu vou errar. É inevitável. Faz parte. Mas como é que eu vou me permitir errar se lá na minha mente, lá no sistema 1, lá no inconsciente, está implantada a ideia de que se eu errar, eu vou ser punido. Se eu errar, eu vou me dar mal. É óbvio que eu vou fazer o mínimo possível. É óbvio que, com medo de errar, o que eu vou fazer? Só aquilo que é seguro, só aquilo que já fizeram, só aquilo que já experimentaram, que comprovadamente há uma grande chance de dar certo. Então eu vou fazer o tradicional, vou fazer igual, o máximo possível. E aí nós começamos a construir a nossa identidade de seguidor ou de líder. Poucos vão construir a identidade de líder. Poucos vão construir a liderança da sua vida, a liderança de uma equipe, a liderança de uma comunidade, seja o que for. Poucos vão seguir. Por quê? Porque a grande responsabilidade de tomada de decisão, de escolha sobre os objetivos, vai recair sobre o líder. Os demais vão preferir seguir. E está tudo bem. Esse diagnóstico aqui, para vocês, faz sentido? Algum desses pontos não fez sentido? Por favor. Então, para mim, esses vários fatores aqui, culturais, sociais, é que determinam a nossa capacidade, a nossa incapacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, de definir objetivos que de fato têm a ver conosco. O nosso olhar, na maioria das vezes, vai ser para fora, para os outros. Tenha isso em mente. Nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de buscar a nossa essência, buscar o nosso autoconhecimento para saber o que de fato eu vou realizar, mas realizar naturalmente. Eu li uma vez uma poesia, eu não vou conseguir reproduzi-la, mas ela falava algo do tipo: a grama não faz força para crescer, o rio não faz força para ir em direção ao mar, o sol não faz força para nascer. Ou seja, a natureza nos manda uma mensagem, Deus nos manda uma mensagem, de que quando nós estamos conectados com a nossa missão, nós nos tornamos sol, nós nos tornamos rio, nós nos tornamos grama, nós nos tornamos seres que simplesmente evoluem, crescem naturalmente. Se você está fazendo força para crescer, se você está fazendo força para nascer, pode ter certeza, você não está no seu caminho, você não está seguindo a sua missão. Você não está tomando boas decisões a respeito da tua vida. E isso vai se refletir onde? Na saúde, no sono, no estresse, nos relacionamentos, em função do estresse. Então, vamos lá. O nosso sonho de ter uma vida melhor esbarra em todas essas questões que eu coloquei para vocês aqui. Deixa eu falar um pouquinho para vocês agora de alguns perfis que eu identifiquei nesse processo de tomada de decisão. Então, vamos lá.
todos esses anos eu acompanhei pessoas que tomam decisões. E, claro, acompanhei muitas pessoas que se atrapalham no momento de tomar uma decisão. E aqui eu quero compartilhar com vocês alguns perfis. Eu quero que vocês me digam se vocês se identificam ou não, e talvez você se identifique com mais de um deles. Então, um dos perfis que mais se atrapalha é o impulsivo. Como é que é o impulsivo? Ele aproveita a primeira opção que lhe é dada. Ele quer encurtar o sofrimento de ter que decidir. Ele não pensa, ele decide. A ansiedade guia as decisões dessa pessoa. Claro que muitas vezes é importante você tomar uma decisão rápida. E o rápido e o lento é sempre comparado com o outro. Por exemplo, quando eu vou almoçar, jantar com a Débora, eu exercito a minha paciência, o meu equilíbrio emocional para aguardar a Débora tomar decisões a respeito do cardápio. Eu modelei uma pessoa que decidia rápido o cardápio. E eu adotei esse modelo. O modelo dessa pessoa era o seguinte: o que ela me ensinou? Marcos, visualiza todos os pratos possíveis ali, 3, 4 pratos, e sente qual deles você quer. E diz para você mesmo: é esse, pronto. É o que eu faço. Aí vem a imagem típica e essencialmente PNL. Veja a imagem dos pratos que estão sendo oferecidos ali, te conecta, né? Ou emocionalmente. Tá, quero isso, quero provar isso, estou curioso por isso, gostei disso. E diz para você mesmo. Aí vem a parte, tem a parte visual, a sinestésica e a auditiva. Agora, tem pessoas que nem visualizam as opções, elas simplesmente sentem e decidem. E aí, muitas vezes, vão ter problemas, sim, para tomar decisões e, principalmente, obter os resultados. O segundo perfil eu chamo de apaziguador. E a partir de agora, vocês vão observar que todos os perfis, são 7, eles terminam com dor. O apaziguador, ele procura a opção mais agradável, tá? Se possível, a mais popular, para evitar problemas com os outros. O foco está nos outros e não no resultado. Então, para eu tomar uma decisão, me baseio naquilo que os outros estão pensando ou sentindo. Vou me basear no quanto eu conheço as pessoas e aquilo que pode desagradá-las ou não. E a tendência de, independente se isso vai me desagradar, eu vou decidir pelo outro, para agradar o outro. Eu estou com foco muito no outro. O outro perfil é o evitador. O evitador, ele ignora o maior número possível de decisões em um esforço para evitar a responsabilidade. Ele foge da responsabilidade, ele evita a responsabilidade. Por quê? Porque ele teme o impacto. Ou seja, uma decisão ela pode dar errado, pode ter problema no resultado. E eu não quero me estressar com isso. E aí há uma tendência consciente até de me afastar de cargos e situações, em posições onde eu vou precisar decidir. Parecido com ele, mas com um foco muito específico, vem o terceirizador. O terceirizador, ele empurra as decisões para os outros, que ele acredita serem mais capazes. Aqui tem uma crença de incapacidade. O terceirizador, ele sente que ele não é capaz de decidir. Ele já decidiu internamente de que ele vai errar. Então ele acredita que os outros sempre vão decidir melhor do que ele. Mas Marcos, ele é parecido com o evitador. Não, o evitador está com foco na responsabilidade. Ele não quer saber se alguém vai decidir ou não, ele só não quer decidir. O terceirizador, ele já tomou uma decisão. Eu não sou bom em decidir, então que os outros decidam. O procrastinador, esse é famoso. O procrastinador, ele negocia mentalmente consigo mesmo os vários prazos para decidir e depois fazer. Então é sempre aquela história, né? Hoje é quinta-feira, amanhã eu faço. Aí chega amanhã, eu consigo negociar. Não, mas quem sabe eu faço no sábado. Não, mas deixa que no sábado não é um dia para eu descansar. Domingo eu vou estar mais descansado. E aí no domingo eu acordei mais tarde, então eu vou fazer à tarde. Ah, mas eu quero agora assistir um filme, e aí ele vai procrastinando, procrastinando, negociando até o último minuto. Inconscientemente, isso é uma coisa muito curiosa que eu detectei nos meus clientes, alguns clientes, eles, de alguma forma, eles esperam um milagre. Que milagre? Que a reunião seja adiada, aquela reunião que ele teria que apresentar o projeto na segunda-feira, talvez ela seja adiada, que alguém não pressione, o chame para decidir, para apresentar o projeto. E muitas vezes esse procrastinador, ele sente prazer, ele está viciado na adrenalina de deixar tudo para a última hora. Ou seja, procrastinar se torna uma aventura. O pensador, ele pensa,
ele reflete, ele calcula, ele avalia custo-benefício. Ele é capaz de criar um algoritmo acreditando que os dados e as informações vão criar a melhor decisão por si só. Ele acredita que as decisões são racionais, por isso que é preciso pensar. Pensar muito, essa é a frase típica do pensador. É muito importante pensar antes de decidir. É muito importante você pegar uma folha, dividir ao meio e colocar os prós e os contras. Pensar, 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 o overthinking, né? Pensa além da conta e nunca decide. E nunca realiza. Parecido com ele, tem o planejador. Esse também pensa, mas esse gosta de equipamentos, de técnicas. Ele gosta de aplicativos, de planilhas. Ele gosta de escrever, registrar e planejar o que pretende fazer. Acredita nos elementos externos para decidir. Ou seja, o foco está na tela do computador, o foco está na folha, na planilha. Esse é o típico planejador, que é parecido com o pensador também, mas aqui tem uma característica de buscar instrumentos que ele acredita que vão ajudá-lo a tomar a decisão. Vou falar para vocês do método sacada. Vou falar para vocês. Eu gosto muito de acrônimos, tá? É quando a gente junta letras e forma uma palavra. E eu venho estudando, né? Obviamente, sempre baseado nos meus clientes, naquilo que eu estou aprendendo com eles. E eu fui juntando alguns conceitos e esses conceitos geraram essa palavra aqui que eu quero compartilhar. A partir desse método, a gente deixa esse diagnóstico, né, esse estado presente que a gente acabou de trabalhar e foca agora no estado desejado, em como nós queremos ser. E eu quero compartilhar esse método com você para que você possa usar todas as 6 letras, os 6 conceitos ou algum deles. Obviamente, se você utilizar todas as 6 letras, isso vai ficar muito mais potencializado, tá bom? Ah, deixa eu aproveitar, né, gente? O meu arrasta para cima dessa noite é falar para vocês aqui do nosso Master Practitioner, que vai acontecer de uma forma intensiva do dia 1º ao dia 5 de maio, aqui em Gramado, no Hotel Bavária. Nós fechamos essa semana com o Hotel Bavária. O Hotel Bavária foi o hotel que nos recebeu aqui em Gramado no ano passado. Todas as nossas formações foram feitas aqui e no ano que vem continuaremos, no ano que vem não, esse ano, né, 2024, continuaremos com o Hotel Bavária, tá? Então, você que ainda não fez, venha fazer o Master Practitioner. E eu diria até você que já fez e quiser revisar, o Master Practitioner está diferente, tá? Porque eu estou diferente, mantendo, obviamente, as técnicas clássicas, mas eu estou cada vez mais aprofundando em questões espirituais, tá? Conectando muito mais a questão da identidade e, para quem lembra dos níveis lógicos, o universo. Então, é uma experiência muito profunda, de alto impacto, para que você se descubra, para que você reforce aquelas crenças que estão te ajudando e para que você aprenda de uma forma definitiva a se livrar das crenças que estão te atrapalhando. Tá? Esse é o nosso Master Practitioner que vai acontecer aqui em Gramado. Vem gente de Aracaju, vem gente de Balneário Camboriú, de Uberlândia, de Porto Alegre e, claro, aqui de Gramado. Quer comentar alguma coisa, Débora? É isso aí, a gente já tá, o pessoal já está se inscrevendo desde o ano passado. Você deu um practitioner já muito diferente, né, nos anos anteriores, no ano passado especificamente. E o master do ano passado também foi uma grande surpresa para mim, né? Eu que acompanho a escola já há 8 anos, desde a época de Uberlândia. Foi uma surpresa, né, te ver ministrando o master daquele jeito e os resultados que os alunos tiveram também. Então agora a gente está com esse master em formato intensivo, né, vai ser do dia 1º até o dia 5 de maio. Quem quiser refazer, entre em contato, porque tem um desconto especial. Para quem ainda não fez, gente, o master é aquela formação que te vira do lado avesso, você descobre que é o seu lado, certo? Você trabalha muito níveis de crença e identidade, né? Crença de merecimento, capacidade, possibilidade. E essas crenças, e principalmente a de merecimento, normalmente a gente não verbaliza muito, né? Tipo, eu não mereço um relacionamento bom, eu não mereço ser próspero, eu não mereço isso, né? A gente não, normalmente a gente não fala isso, é muito inconsciente. E é a que mais pega, né? A grande maioria das nossas questões de vida. Então, quando a gente olha para isso e ressignifica com as ferramentas que o Marcos está trazendo no Master, é incrível.
E tem a questão da identidade, né? Quem eu sou e quem eu quero me tornar. Então, é uma força muito grande se conectar com uma identidade ou com várias identidades, né? Necessárias para este momento da vida de vocês. Então, convido a todos a estarem aqui. O preço está imperdível, o valor do investimento está maravilhoso. Podem entrar em contato comigo ou com o Mário. Mário, não sei se o Marcos falou no início, mas ele faz parte da equipe. Podem entrar em contato comigo ou com ele para obter aí as informações para esse fechamento. E não demorem muito, porque as vagas são limitadas. De fato, a gente não tem interesse de colocar muitas pessoas em sala de aula e a gente verbaliza isso mesmo, porque a gente quer entregar o nosso melhor e o Marcos quer cuidar de cada um dentro da sala de aula. Para fazer isso, não dá para ser com 50, 100 pessoas. Bom, vamos lá. Método sacada. Primeira coisa, primeira letra fala da sabedoria divina, mas sobre isso eu vou falar lá no final, tá? Então eu vou apresentar as outras letras. A primeira delas aqui é o A, né, ali do SA, autoconhecimento. Para definir objetivos, para fazer resolução, para tomar decisões. Eu preciso saber como o ser humano toma decisões. Existe uma crença, muitas vezes, de que nós tomamos decisões pela nossa capacidade racional. Não. E aí eu indico 2 livros para vocês sobre de neurocientistas renomados, um deles até premiado com um prêmio Nobel, que fala sobre o quanto nós tomamos decisões do ponto de vista inconsciente e emocional. Eu estou falando do Daniel Kahneman, que escreveu Rápido e Devagar, e o Antônio Damasio, um neurocientista português que escreveu O Erro de Descartes. Os dois citam pesquisas, comprovam o quanto é importante a gente saber a linguagem da mente inconsciente e a linguagem das emoções. Um outro nível de autoconhecimento é a respeito dos valores pessoais. Isto aqui, gente, para mim é ouro. O que eu descobri? Quando as pessoas decidem bem-sucedidas nas suas decisões e gostam dos resultados, elas estão alinhadas com os seus valores. E quando nós temos consciência dos nossos valores, fica muito mais fácil, a partir dali, nós termos critérios no processo de tomada de decisão. Eu tenho os meus valores como modelo, eu tenho os meus valores como referência, eu tenho os meus valores como aquela a lâmpada do gênio, da lâmpada que a gente esfrega e pergunta para ele, né? Pede para ele. Esses são os nossos valores. Então, com perdão da redundância, valorizem os seus valores. Se você não sabe dos seus valores, dê um jeito de descobri-los. E um outro ponto que aí vai num nível de identidade universo é a questão da missão. Aumenta muito mais a chance de você ser feliz, se sentir satisfeito com as suas decisões, com as suas escolhas, se, além de você conectar com seus valores, você se conectar com a sua missão. E é algo que a gente precisa investir tempo para descobrir. Qual é a minha missão? E a minha missão responde à seguinte pergunta: quem eu sou? Então, aqui, obviamente, eu estou resumindo para vocês o que é o autoconhecimento. Mas eu estou colocando 3 pontos fundamentais para você começar a perseguir, tomar consciência a partir de agora. Você pode até dominar os 3 pontos, mas se você não domina um deles que seja, busca conhecer, busca informação, busca a ferramenta. Você que fez o practitioner, você que já fez o master, sabe que existem ferramentas na PNL que nos ajudam na busca desse autoconhecimento. O C nos fala da confiança, construir a confiança. Para eu construir a confiança, eu preciso primeiro descobrir o que me tira a confiança. Repetir, para eu construir a minha confiança na hora de decidir, na hora de definir objetivos, eu preciso descobrir quais são as crenças que me limitam do ponto de vista de capacidade, do ponto de vista de possibilidade e merecimento, que a Débora citou. Capacidade tem a ver o quanto eu me avalio capaz, não de um jeito consciente, mas sempre essa crença de capacidade ela tem que estar consolidada no meu inconsciente. O quanto eu acredito que é possível aquilo que eu quero e o quanto, e principalmente, eu acredito que eu mereço. Para eu construir a confiança, essas 3 crenças têm que estar alinhadas. A gente trabalha muito forte esse alinhamento dessas crenças lá no Master Practitioner. A tríade do desejo, tenha isso em mente. O que eu quero, como eu quero, a estratégia, e se eu tenho a permissão. Quem é que me dá ou não a permissão? Aquela criança interior
que habita o meu inconsciente. Eu posso ter o desejo da mudança, da evolução que eu almejo, que eu sonho. Eu posso até modelar pessoas para ter estratégia, mas se eu não obtiver a permissão da minha criança interior, ela vai me impedir, ela vai me atrapalhar. Essa tríade é fundamental. Desejo, mais estratégia, mais permissão. De onde você tirou isso, Marcos? 9.000 clientes que me ensinaram como é que eles constroem na mente deles quando eles realizam o que realizam. E aí vem a modelagem. Né? Tanto a modelagem de quando eu decidi, como eu decidi, quanto a modelagem de outras pessoas. Agora, a automodelagem, quando eu olhar para trás, buscar nas minhas memórias os momentos que eu fui bem sucedido nas minhas decisões, decidi, agi e realizei, como eu decidi? Como é que eu construí isso na minha mente? Então, eu posso fazer uma automodelagem, buscar na minha história momentos em que eu fui bem sucedido. E, se for o caso, até acrescentar modelos de outras pessoas que eu admiro, que tomam boas decisões e obtêm bons resultados. Isso vai me dar confiança, vai me dar um superpoder, uma capacidade tremenda de que, sim, eu posso sonhar, eu posso decidir, agir e realizar. O próximo A, então, é de autorresponsabilidade. Depois que eu busquei o autoconhecimento, depois que eu construí a confiança, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu é que vou liderar minha vida. Aí vem os conceitos da comunicação generativa. Para quem não conhece, um dos conceitos básicos da comunicação generativa é que nós somos no mínimo três. Nós somos a criança que um dia nós fomos, nós somos aquele que nós somos hoje e também somos aquele que nós queremos ser. Esses três seres dentro de nós estão em conflito diariamente. A minha criança interior, o meu eu atual e o meu eu futuro. Eu preciso alinhar esses três. Eu preciso fazer com que esses três formem uma equipe. E, de preferência, eu preciso, de alguma forma, fazer uma integração dessas identidades, dessas três identidades. Quem eu fui, quem eu sou e quem eu quero ser. Quem eu quero ser? Fundamental. É minha responsabilidade. Me tornar quem eu quero ser. Focar no futuro. Focar nos próximos dias. E construir dentro de mim essa ideia de que eu já sou aquele que eu quero ser. Eu só preciso ir nessa direção, dar alguns passos, mas eu já sou quem eu quero ser. E, claro, aí o conceito de ecologia que eu amplio nos dias de hoje. Né? Deus nos ensina, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, amar a nós mesmos. E, em terceiro, amar o outro. E eu preciso tomar decisões, fazer escolhas em que esses três personagens estejam alinhados, estejam congruentes, estejam ecologicamente colocados na minha vida. Eu, você e Deus. Se você quiser colocar uma ordem, Deus, eu e você. E aí vamos então para a decisão. A decisão, eu tenho aquele modelo prever, que é do positivo, do responsabilidade, do específico, do verificável, ecologia e da relevância. É baseado nas condições de boa forma. Isso aqui eu vou utilizar como exercício para encerrar a noite, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais do método Prever, que nos ajuda no processo de tomada de decisão. Eu preciso modelar pessoas como elas agem, né? Não só como elas decidem, mas como elas agem. E posso fazer essa modelagem comigo mesmo. Quando eu tomei decisões e agi, como é que eu fiz? E aí eu vou aprender comigo mesmo o meu processo de tomada de decisão. E aí uma ideia de que, primeiro, essencial, ou seja, aquilo que está ligado à tua essência, à tua missão, os teus valores. Fundamental. Se você vai tomar decisões no seu dia a dia, novamente eu coloco a importância dos valores e da missão. Isso é o fundamental. Hoje eu trabalhava com um cliente e ele é um pouco confuso com uma série de tarefas. Tirei o foco das tarefas. Vamos colocar o foco na tua missão. No momento que ele se conectou com a missão dele, com os valores, aquilo que antes era motivo de confusão, porque estava aqui fora, se tornou tão simplesmente um processo natural, prazeroso de decidir. Porque como o foco dele estava aqui, ele estava focando naquilo que é importante, na empresa, na família, ok, tudo isso é importante, mas não é essencial
se você abandonar a sua essência. Quando eu fiz com que ele se conectasse com a sua essência, com a sua missão, naturalmente o inconsciente dele foi escolhendo uma tarefa depois da outra, uma ação depois da outra, e fluiu. Decida pelo essencial, depois o que é importante. E aí vem a ação. Eu prometi para vocês falar do S, né, da sabedoria divina, de que existe um campo com a sabedoria divina, ou seja, muito daquilo que eu vou decidir, muito daquilo que talvez eu não esteja conseguindo, talvez seja uma mensagem de Deus, de que não é para mim ou não é o momento. Mas, Marcos, isso não tira a tua autorresponsabilidade? Não. Isso me coloca num outro nível de transcendência. Eu era criança, me tornei um adulto e agora eu vou transcender, me tornando filho amado de Deus. E claro, esses comentários aqui estão carregados das minhas crenças. E no momento que você se transforma, que você transcende e se transforma em filho amado de Deus, você aprende a se conectar com a sabedoria divina, receber sinais, falar com Deus, ouvir a resposta de Deus e saber que nem tudo vai depender de você e que nem tudo é para você e é por isso que não está acontecendo. Então, quando a gente consegue se conectar com essa sabedoria divina, a gente encontra a paz, que para mim é mais importante do que felicidade. Essa paz eu entendo como aquela tranquilidade, aquele momento em que a minha respiração diminui, os batimentos cardíacos diminuem a velocidade e eu me conecto comigo mesmo de uma forma tão bonita, tão saudável. E eu chamo isso de paz, de poder pessoal, eu chamo isso de amor próprio e chamo isso de zona da espiritualidade. P de poder pessoal, A de amor próprio e Z de zona da espiritualidade. Quando eu aprendo a transcender, e eu só vou transcender quando eu resolvo minimamente, se não tudo, minimamente as questões do meu passado, das minhas memórias, dos meus traumas. E quando eu consigo transcender, eu ganho direito e acesso à sabedoria divina, que vai me apontar caminhos, que vai me dar direção e vai me mostrar aquilo que é para mim e aquilo que não é para mim. Muito bem, eu quero só fazer um exercício com vocês, quero entregar para vocês, além de tudo que nós já vimos essa noite, que vai servir para a nossa reflexão, eu quero fazer um exercício, eu quero fazer uma condução, uma indução para a gente se conectar com algumas questões importantes, tá bom? É um exercício que vai levar, no máximo, mais 10 minutos, certo? Então, nós já estamos na reta final, mas eu tenho certeza que vai fechar com chave de ouro o que a gente viveu essa noite. Então, se você puder se acomodar na sua poltrona, na sua cadeira, esteja lá onde você estiver, se você puder falar. Então, eu vou pedir para você recostar aí na sua cadeira, né? Se você puder encostar as suas costas lá atrás, e você puder, então, fechar os olhos, se você sentir a vontade para fechar os olhos. E enquanto você fecha os olhos, eu vou pedir para você prestar atenção no seu corpo. Seu corpo é sua casa. E aí dentro mora o teu inconsciente. Muitas pessoas, quando vão falar da mente inconsciente, pensam e entendem a mente inconsciente como parte do cérebro. Não. A mente inconsciente está em todo o nosso corpo. E todos aqui que já fizeram parte de alguma aula de PNL sabem o quanto o inconsciente se manifesta em partes do nosso corpo. Quando a gente sente, quando a gente respira. Então, quando você fecha os olhos, você está mandando uma mensagem. Quero olhar para dentro. Fechar os olhos é importante. E prestar atenção na respiração, fundamental. Respiração é vida. E nesse momento você inspira e expira a vida. Talvez você possa fazer uma inspiração um pouco mais profunda, um pouco mais forte. E se sentir à vontade, inspire pelo nariz e solte pela boca. E você vai fazer mais uma vez, mas de um jeito um pouco mais profundo. E vai perceber que cada vez que você inspira e expira, você relaxa. E relaxar é bom. É um bom momento para a gente relaxar e começar a se preparar para daqui a pouco dormir.
Essa noite, teu inconsciente viu e ouviu muitas informações. Eu fico curioso para saber qual delas ou quais delas mais te impactou. Você vai saber, é o que é o mais importante. Enquanto você está sentada, sentado, de olhos fechados, ouvindo a minha voz, você relaxa. E quando você relaxa, você presta mais atenção na sua mente inconsciente. E ela vai se comunicar com você a partir de agora. Mas para isso é importante que você diminua o diálogo interno, as vozes, se ainda tiver, talvez possa silenciar. Silenciar agora. Muito bem. Você está indo muito bem nesse processo de prestar atenção em você. É o momento do dia em que você presta atenção em você, na sua mente inconsciente. E isso faz todo sentido. E quando você presta atenção na sua mente inconsciente, eu te convido a pensar em momentos da sua vida em que você tomou boas decisões, momentos da sua vida em que você pensou em algum objetivo, em alguma meta, e foi percebendo que aos poucos essa meta, esse objetivo foi realizado. Não importa o tamanho da meta, do objetivo, não importa se o objetivo era ler um livro ou comprar uma casa, fazer uma viagem ou cuidar da saúde. Não importa. O conteúdo da meta não importa. O que importa é que você pensou, sonhou, programou a sua mente e realizou. E talvez venha à sua mente um evento, uma situação, talvez venham várias, e está tudo bem. É só o teu inconsciente te mostrando que na tua história existem momentos em que você realizou seus objetivos. É um momento da sua história em que você acessou a sua essência e fez algo importante para você, para você. Talvez o que você tenha realizado tenha tido impacto somente na sua vida, ou talvez tenha tido impacto na vida de outras pessoas. E nesse momento, nesse dia, nessa